Mitologia em 10 minutos. Ato 1. Afinal de contas, o que é o mito? Bom, antes da gente sair contando por aqui algumas passagens, algumas histórias mitológicas, uma atrás da outra, sem ter um porquê, e sem a gente conseguir fazer um entendimento razoável sobre a questão do mito, é necessário que a gente possa, antes, fazer alguns esclarecimentos para que a gente consiga, então, interpretar o mito à luz da filosofia ou à luz da psicologia. Então, para isso, é necessário a gente fazer uma abertura entendendo, afinal de contas, o que é o mito e qual a sua abrangência e as suas consequências. Bom, a ideia é tentar exemplificar e simplificar ao máximo a questão do significado do mito. E o que seria então o mito? O mito é uma espécie de narrativa, é um discurso, uma mensagem ou uma fala que vai explicar algum fenômeno natural, cultural, social ou até místico. Assim, então, a mitologia é um conjunto dessas narrativas, mensagens, discursos, falas de ordem tradicional, ou seja, feita de maneira rotineira, feita com regularidade, e além de tradicional é sagrada, pois os povos que usavam do mito, eles utilizavam isso como uma verdadeira religião. E dessa forma, essa narrativa tradicional e sagrada acaba abrangendo uma grande quantidade de ideias e significados por trás desses acontecimentos. Então, para que a gente continue, a gente já viu mais ou menos uma definiçãozinha bem simples, vamos ver o que o dicionário fala. O dicionário Wise vai dizer que o mito é uma representação fantasiosa que foi criada, desenhada espontaneamente por um mecanismo mental do ser humano. Para quê? Com o intuito de dar uma interpretação ou uma explicação aos fenômenos da natureza e da vida. Poderia dizer, inclusive, que essa representação, ela geralmente feita por esses povos, ela remonta aos tempos antigos, uma antiguidade, uma aurora da humanidade, ou seja, um florescer da humanidade. Então, para que chegue até nós essa transmissão do mito, é necessário uma tradição na transmissão. Isso foi feito como? Foi feito sempre de maneira oral, ou seja, uma pessoa contava para outra desde a aurora da humanidade, da antiguidade, até os dias de hoje. Assim, não se perde um significado esse que foi cifrado e decifrado depois em cada uma dessas gerações que nos sucederam desde a sua origem. Então, melhorando o conceito, podemos dizer que a interpretação do mito, e consequentemente da mitologia, resulta num conhecimento adquirido dessas narrativas naturais ou sobrenaturais, ou seja, transcendentais, que acaba nos trazendo uma possibilidade de refletir sobre o quê? Sobre a nossa existência, sobre o ordenamento do cosmos, do mundo e sobre as relações sociais. Talvez apenas com o advento do cristianismo, e conforme o senso comum acaba acreditando hoje em dia, e talvez até pela evolução do pensamento humano, os mitos acabaram sendo considerados como ficções ou alegorias, ou até mesmo um faz de conta. Ou seja, por conta disso, hoje a gente entenda ele com menos importância do que era antigamente. O mito, então, acaba nos interessando como uma tentativa de explicação das origens dos fatos inexplicáveis do mundo, tendo a palavra mitologia a sua maior expressão como uma tentativa, então, de compreensão dos homens e das sociedades antigas. Assim, a partir dessa análise do mito, do seu conjunto de narrativas, a mitologia, nós conseguimos entender que aqueles comportamentos ou até aquelas práticas ritualísticas acabaram se manifestando em campos como a arte, como os costumes, como na literatura, na própria arquitetura, às vezes a gente não percebe, porque elas acabam retratando passagens mitológicas como um pano de fundo, através talvez até de uma descrição das aventuras dos deuses e criaturas sobre-humanas que existiam nessa sociedade antiga. Assim, podemos dizer até que tem alguma importância o mito, porque ele acaba inspirando
poetas, músicos, artistas que acabam dando significados às suas obras, apropriando-se da ideia do simbólico que existe no mito ou na mitologia. Tudo isso fica implícito através dos símbolos e de uma simbologia que a gente não percebe, que fica nesse plano de fundo, caracterizado ou descrito quando alguém conta, quando alguém fala alguma coisa sobre a questão mitológica. E nós percebemos que na nossa sociedade hoje contemporânea, em várias áreas, em vários aspectos, o mito está presente. A título de curiosidade, só para que a gente saiba, os mitos acabam influenciando várias nomenclaturas, como, por exemplo, os nomes dos nossos planetas solares, do sistema solar. Eles têm nomes de deuses antigos, e aí acaba influenciando então na astronomia. Influencia também o campo da psicanálise, com nomes de fenômenos como o complexo de Édipo, ou até a própria teoria do inconsciente coletivo, de Jung, o complexo de Édipo, de Freud. E também na antropologia e outras religiões e tradições neopagãs. Mas para que o mito não seja apenas tido como uma narrativa de um fato comum, é importante a gente lembrar que essa narrativa ela produz, ela possibilita e organiza símbolos entre várias linguagens que acabam se articulando, diversos povos inclusive, e que tem como consequência sempre final produzir significados em diversas áreas, como através de uma exposição e de um entendimento desses fenômenos naturais, ou sociais, ou culturais, dos quais o homem não tem uma intervenção direta. Então o mito organiza tudo isso que foge do controle humano, foge da escolha dos fazeres humanos. O importante é a gente dizer que antes dos mitos serem escritos, eles eram, como eu disse, transmitidos através de uma linguagem oral e confirmados nos ritos, que acabavam personificando o sagrado e permitiam então que as gerações posteriores, como nós, por exemplo, tivessem também acesso àquele conhecimento sagrado e antigo. Então, a relação do mito e do rito é muito anterior à nossa razão, porque a razão hoje media o nosso conhecimento. Antes da razão, o que mediava, nos trazia conhecimento, era o mito, ou seja, aquela passagem do concreto, ou seja, do corpo, para o simbólico, para o espírito, através dos ritos, como, por exemplo, as danças, os cantos e os rituais. Eles acabavam transmitindo a história, essas ideias sobre o mito. Embora, assim, então, podemos lembrar que a palavra mitos, vem do grego, é um verbo, que significa fechar os olhos, cerrar os olhos e a boca, diante de algo sagrado que tem acontecido. No caso, o canto, a dança e o rito. Para que assim a gente compreenda uma mensagem com o nosso espírito e depois possamos propagá-la através da gente guardar isso na memória, que a deusa da memória vai permitir que a gente guarde isso, por isso que é espiritual, é sagrado. E se fechar os olhos faz com que eu acesse a minha memória e guarde isso para depois propagar para os outros, inclusive depois isso vai ser utilizado pela própria filosofia. Encerrando, então, embora o mito hoje tenha um caráter fantasioso, algo como inacreditável, ele funciona socialmente, talvez porque a gente hoje não possa realmente dele exigir um nível de credibilidade, de aceitação como algo verdadeiro. Ou seja, o mito tem outra lógica, e é uma lógica que não tem a ver tanto com a questão da verdade, ou seja, de comprovar se o mito é verdade ou se ele é mentira, mas ele deve ser assim mesmo, encarado e interpretado com algo que tem valor e eficácia social, ou seja, ele produz efeitos socialmente. Ainda poderíamos falar de disciplinas outras que vão usar o mito, como a antropologia, a psicanálise, a filosofia e a sociologia. Isso acaba nos dizendo que a eficácia do mito não se encontra apenas na possibilidade dele ser verdade ou não, como eu disse, mas sim é uma forma e um critério para pensá-lo de acordo com algumas condutas, com algumas ações que encontramos hoje ainda no ser humano. Finalizando, podemos dizer então que o mito é um fenômeno cultural complexo
de uma determinada cultura ou determinados povos e pode ser visto sobre vários pontos de vista, porém com uma natureza integradora, ou seja, ele tem um poder de iluminar muitos aspectos da nossa vida social, individual e coletiva, que é desde os primórdios da humanidade até os dias de hoje. No próximo episódio, nós vamos começar a falar um pouquinho mais e entrar na questão dos mitos e a sua relação com a filosofia.